Venho trazer a vocês características das advogadas e advogados que pretendam militar no Tribunal do Júri. Já apresentamos em outro vídeo 6 características. Neste vídeo, pretendo trazer mais 6 características dos advogados para militar no Tribunal do Júri. Evidentemente que os advogados não têm só 6 características, 12 características, tem muito mais. Nós vamos fazer alguns vídeos sobre as características dos advogados iniciantes e advogados militantes no Tribunal do Júri. Característica número 7. Cautela na instrução e na colheita de provas. O advogado, o defensor criminal, ao nosso entendimento, deva ter cautelas neste momento da instrução, quando o juiz começou a instrução, o que o advogado deveria observar? Primeiro, ele já conhece todo o sistema, conhece as provas, conhece a prova processual, conhece a acusação, conhece o acusado, sabe o que o acusado possivelmente poderia fazer. Você tem entendimento de que ele poderia falar algo que beneficiasse ou que contrariasse a defesa, mas a preocupação maior nossa é de que o advogado e a advogada deva ter cautelas na hora de fazer perguntas, na hora de dizer ao juiz, ou seja, perguntar à parte o que ela entende de determinada circunstância da prova material. Se a testemunha ou perito ou próprio réu perguntar, por exemplo, para uma testemunha: você viu o acusado em tal situação? Você sabe como foi que a vítima morreu? É lógico que a resposta vai ser contra a defesa avassaladora. Ele vai dizer: morreu, doutor, porque o seu cliente matou covardemente. Imagina isto, os jurados ouvindo isto, ouvindo da testemunha, sobre uma pergunta que você não teve a cautela de perguntar, de não perguntar, ou achando que se deve fazer o teu trabalho, mostrar trabalho, não significa que você deva perguntar, e perguntar algo que venha a ter respostas que não favoreçam a defesa. As outras coisas que não se deve fazer, não se deveria, tem que estar cautelas, por exemplo, de você observar laudos, trazer provas de laudos, perguntar sobre provas de laudos, se o acusado matou a vítima nas costas ou pelas costas, ou seja, deva ter uma série de situações que você tenha que ser cauteloso. Porque se você não tiver estas cautelas, tudo isto será no momento em que o Ministério Público for fazer a sua sustentação oral, ele vai utilizar todos estes elementos contra a defesa, vai minando a defesa. A defesa deva construir elementos, construir provas, construir situações em que sustente a tese de defesa. E aí sim, ele possa minar toda a sustentação oral do promotor, do acusador, e não constituir provas contra a defesa, para que depois ele tenha dificuldade de argumentações, dificuldades para contradizer aquelas provas em que
você provocou e a testemunha e o perito, ou policial, ou a testemunha de defesa. Então, esta é terrível. Se você fizer uma pergunta e a testemunha de defesa disser algo contra o seu cliente, contra a sua defesa, então nós temos que ter esta cautela na produção de provas, na instrução. A instrução, ela começa, vamos esquecer um pouco da legalidade. A instrução começa na fase policial, lá administrativa. Lá na fase policial, você não participa. Lá não tem o princípio do contraditório. Lá você não faz perguntas. Mas, às vezes, a autoridade policial indaga a defesa ou ao advogado: doutor, o seu cliente não vai falar isto, isto e isto? Se você disser que sim, você estaria constituindo provas contra a defesa. Então você começa desde aquele instante já formar a tese de defesa. Em juízo, a mesma coisa. Na primeira fase processual, na fase singular do processo, na instrução, seja a instrução de audiência virtual, ou seja a instrução de presencial, nós temos que tomar cuidado com o que perguntamos. Perguntar. Vamos, observar uma coisa. Você pergunta algo que o promotor não perguntou. Mas se o promotor tivesse perguntado, teria legalizado a prova e teria esclarecido o fato. Agora, qual é o objetivo seu de esclarecer o fato se você está defendendo o acusado? Por exemplo, o doutor promotor pergunta para a testemunha, o promotor não perguntou ainda sobre se você viu o acusado com roupa tal, com a arma na mão, ou se você viu ele ensanguentado, mesmo que ele não tenha visto que no dia dos fatos, ele vai dizer que viu. Ele vai dizer que viu o acusado deixando a vítima, deixando o local, se evadindo, com a arma na mão, fugindo e deixando a vítima abatida no chão. Isto é uma terrível prova que você construiu contra você. E o promotor deixou batido, não fez essa pergunta, não fez essa, e às vezes nem inúmeras perguntas que o promotor não faz, mas nós, defensores, fazemos. E não observamos que, fazendo estas perguntas, nós estamos prejudicando a tese de defesa. Por isso que eu venho alertar aos nossos colegas para que tenha cautela na hora da instrução, no momento de instrução, seja lá no tribunal do júri, que os jurados estão ouvindo, estão observando a construção da prova oral, e essa prova oral que eles estão ouvindo será materializada, será produzida esta prova. Então, nesta produção de provas, nós temos que ter cautela. Ter cautela porque elas serão utilizadas depois contra a própria defesa. É o que não podemos deixar acontecer. Característica número 8, leitura de peças. Estas peças são todas as peças do processo original. Então tem um momento lá no plenário do júri que o juiz vai perguntar para a acusação e para a defesa: tem leituras de peças? Nós, às vezes, para demonstrar serviço, desejamos que leia a denúncia. Mas na denúncia tem algo que nos interessa. O promotor fez tal coisa, mas observe, por mais que algo ali nos interessa, não devemos demonstrar um todo, porque o todo não nos interessa, não interessa a defesa. Por exemplo, um laudo necroscópico, você manda ler um laudo necroscópico onde a vítima tomou um tiro nas costas, uma facada nas costas,
uma paulada na cabeça enquanto estava dormindo. Ou seja, você vai estar avivando o momento do crime. Você vai estar alertando, criando elementos orais, criando matéria para que venha se solidificar na consciência dos jurados, e eles vão apurando, ou seja, vão trazendo todos estes elementos para depois avaliar, no curso do processo, no curso do julgamento, eles vão avaliando passo a passo todos os atos da defesa, todos os atos da acusação, para que no final eles possam realmente fazer uma avaliação e ter uma decisão plausível, uma decisão que eles entendam que seria a melhor decisão a ser tomada naquela circunstância, naquele processo, em todo aquele procedimento de acusação e defesa apresentados a eles. Então eles vão avaliar e decidir de acordo com a sua consciência. Agora, ao nosso ver, nós temos que ter muita cautela em pedir que seja feita leituras de algumas peças, desde que estas peças realmente sejam peças que vá de fato vir em benefício da defesa, assim o faça. Mas o contrário, esquece, não leia a peça, porque senão será prejuízo. O todo nos trará prejuízo, porque a peça em si, ela vai trazer algo pequeno que nos favoreça, mas num todo ela vai favorecer apenas e somente a acusação. Este momento, ou seja, esse instante, isso que você entende que te favoreça, você anota e expõe depois, desmontando a acusação. Não precisa que você vá dar leitura de peças para sustentar a sua defesa, a sua tese de defesa. A nona característica, a estratégia de defesa. É difícil dizer a você, trazer a você, estratégia de defesa. Cada um tem uma. Cada pessoa, cada defensor, cada advogado tem a sua estratégia. O que não pode é extrapolar, demonstrar que você não tem estratégia alguma. Mas se você tem uma estratégia, não mostre. Você segura, você faz com que o que você tem na manga, guarde-o para ser utilizado em hora oportuna. Em outros vídeos, eu já disse aqui, já orientei a você que você, a partir da delegacia, a partir daquele primeiro momento que você tenha contato com o acusado e com a situação toda, a situação de colheita de provas após ou não os fatos, a ocorrência dos fatos, ali na delegacia, naquela fase, você já tenha condições de começar a fazer com que a sua tese, seja desenhada a sua tese de defesa, que dali para frente até o tribunal do júri ela não seja perceptiva. Por quê? Porque você vai fazer com que o Estado que faz o processo legal, ele vai fazer a acusação, vai montar a acusação contra o seu cliente, contra o autor dos fatos e o partícipe da autoria dos fatos, só que você vai fazer com que a sua estratégia é não demonstrar, não avançar sinal, não demonstrar algo que poderia ser depois utilizado contra você. Ou você, depois, mostrando as suas estratégias, você não tem surpresa alguma para demonstrar lá no plenário do júri. Por quê? Porque antecipadamente o outro lado já te minou, já minou a sua defesa, já explorou
todo o conjunto de pensamento, de estratégia, de possíveis atos, de procedimentos que você poderia utilizar, ele destruiu, mostrou antecipadamente aos jurados e você ficou a ver navios sem ter algo novo, ou mesmo que não seja novo, para apresentar aos jurados com percussiência, com todo aquele conjunto, pensamento, ordenamento, demonstrando aos jurados que a sua estratégia não era aquela, confundida com a estratégia da acusação. A defesa demonstra a sua estratégia desde a fase instrutória, a fase policial, passando por todas as fases do processo e com recursos e etc., sempre mantendo na manga da camisa, ou seja, da consciência, o que você realmente vai fazer. E o que você vai fazer, você guarda só para a defesa. Tá, e aí vamos dizer que você guardou e depois lá pertinho do tribunal do júri, o acusado trocou o advogado, trocou o defensor. Como é que fica toda a estratégia montada por você? Ah, mas aí o outro colega vai perceber e vai fazer a sua estratégia. Engana-se, não tem esta percepção. Mesmo porque o Estado, o Ministério Público e o juízo não percebe a sua estratégia, não percebendo, o outro colega muito menos vai perceber ou vai querer mostrar serviço e vai atropelar aquela estratégia montada por você. Esta estratégia, ela não vai ficar aparente, não vai ficar materializada. Ao contrário, você vai trazê-la, vai mantê-la, utilizá-la em benefício da defesa, e o Estado e o outro colega, ou seja, substituído por outra pessoa, ela não vai saber. Aí pode ser que você consiga ter sucesso e ou o outro colega mais sucesso, porque a estratégia dele, utilizando de todo o arcabouço de provas e possivelmente daquilo que você já deixou, ele possa também ter sucesso. Não queremos que não tenha sucesso, pelo contrário. O que queremos é dizer a você que o defensor tenha que ter estratégia. E esta estratégia não deixa essa estratégia ser extrapolada, não deixa essa estratégia ser percebida, seja discreto, como se você não tivesse nada para apresentar. E no momento que todos acham que você não tem nada para apresentar, você apresenta algo de surpresa, e a surpresa vem quebrar todo e contrariar todo aquele conjunto de acusação até então sustentada, e os jurados poderão perceber com segurança que o que você apresentou, que você trouxe, você não deixou de utilizar desde o primeiro momento até o último a sua estratégia de defesa, mas que ela seja discreta, que ela não seja uma estratégia que vá demonstrar situações extrapolantes, porque aí não vai colar, não vai ao contrário, fazer com que o defensor tenha caído em descrédito. A 10ª característica, análise da prova processual. Como havemos de analisar esta prova, a prova processual? Ela é uma prova que começa nos indícios crimes, lá na fase policial. Lá na fase policial, o inquérito policial é sigiloso. Eu tenho para comigo a cautela de não desejar saber o que tem dentro do inquérito policial. A princípio, não quero saber. É meu estilo, é o meu perfil.
às vezes tem autoridades que chegam inclusive a botar o processo, já chegaram a botar o processo debaixo do braço. Olha, está aqui, doutor, vá ver, está aqui, ó. O senhor está com a procuração, o senhor é advogado do acusado, do indiciado, então está aqui, ó, para o senhor ver o que tem aqui dentro. Sabe por quê? Se você ver, se você não usar esse tipo de estratégia, não é se você usar, eu não estou querendo levar ninguém a este caminho. Eu estou dizendo que, entendo que para mim, este é um bom caminho. Por quê? Porque a autoridade policial, naquela fase, não vai e não pode certificar de que eu tomei conhecimento daqueles conjunto de indícios probatórios e que depois foram modificados. Então, e que depois ali eu teria orientado a parte, que eu teria participado, que teria modificado o rumo da acusação. Então eu tenho cautela. A acusação para mim não interessa. O que interessa da acusação para mim é a análise das provas processuais. Eu já disse e estou cansado de dizer, tenho uma convicção, uma filosofia de ser antiprovas. Eu entendo que a defesa não precisa produzir provas de legítima defesa, por exemplo, mas ela pode e deve produzir o que é necessário, deva ser necessário para solidificar a tese de defesa. Mas a análise das provas processuais, quais provas nós iríamos analisar? Todas, até as vírgulas bem ou mal colocadas. Ter conhecimento das provas processuais é fundamental no tribunal do júri. Você não perde momento algum qual e onde está a folha de 2.000, 5.000 folhas do processo. Você sabe que aquilo que o Ministério Público está falando, o promotor está falando, está na folha tal. Então você tem isso na cabeça, você tem isso na mente, você estudou, você analisou o conjunto probatório, então você sabe aonde está. Agora, todo este conjunto probatório, estas provas são incriminadoras, mas são provas incriminadoras em que o Estado, através do Ministério Público, do representante do Ministério Público, que é o promotor, ele faz a acusação. Fazendo a acusação, ele está fazendo ao mesmo tempo a defesa. Ele está fazendo a defesa do Estado, da sociedade, está fazendo a defesa da vítima. E por que não posso eu utilizar destas provas, da solidez destas provas, para trazer para a defesa, e trazendo algo que está ali sólido, não estaria, aspas, minando a base? Será que não seria aí uma estratégia de defesa e que o promotor não espera ao momento em que ninguém espera o momento que você vai apresentar? Porque você analisou as provas, você observou qual o caminho que lhe será favorável, qual o caminho que você vai trilhar e será o mais favorável. Então, eu entendo que a análise das provas é fundamental. Você ter conhecimento das provas, o que diz a prova, o que a prova não diz, o que a prova quis dizer, o que a prova disse. Aí começa uma situação a dizer, na tentativa de homicídio, é ruim porque o acusado vai lá e fala. Não, não é ruim não. Às vezes ali é até melhor. Porque o grande problema é quando, e todos dizem, na grande maioria dizem, no homicídio consumado, a vítima está morta, a vítima não fala. Engana-se, engana-se. Saibam, senhores, o quanto a vítima de homicídio consumado fala. A perícia, trazendo todo aquele conjunto de análise do que fez e fazendo o laudo, então lhe dá um direcionamento, lhe dá uma possibilidade de análise, de verdade absoluta
ou verdade relativa, ou verdade que a defesa o aproveita e muito para a defesa, por equívocos, por situações técnicas, que a prova é técnica e material, não é uma prova colhida por testemunha que pode uma hora falar uma coisa, outra hora falar outra. Então, senhores, a análise do conjunto probatório, do conjunto das provas processuais, são fundamentais para que você possa fazer um bom trabalho no tribunal do júri. A 11ª característica, tese de defesa. Eu não vou trazer para você quais são as teses de defesa, porque as teses de defesa são inúmeras. Tem algumas que são mais plausíveis, tem outras teses sobre teses, tem teses que nós podemos trazer pela minúcia da situação. Como eu disse no outro vídeo, é sobre as provas processuais. Então, a tese de defesa, ela tem que ser clara, tem que ser objetiva, ela tem que ter suporte no conjunto probatório. Ah, mas o conjunto probatório é incriminador, é todo incriminador. Mas eu não disse que o incriminador são provas de defesa que está defendendo o Estado e também os direitos da vítima? Por que não estas provas incriminadoras não servir como prova, como elementos de provas? Porque ela vai falar, ela vai direcionar um sentido, e este sentido pode ser trazido, subtraído para a formação da tese de defesa. A tese de defesa, você sustentando a tese de defesa, você terá que demonstrar de onde você está tirando, de onde você buscou o subsídio para que você sustente a tese de defesa. Se você não tiver tese de defesa, não sustentar tese de defesa, lamento te dizer, existe vários colegas. Infelizmente isto acontece. Infelizmente, o juízo dissolveu o conselho por réu indefeso. Ou seja, a defesa não conseguiu construir a sua tese de defesa. Não conseguiu sustentar a tese plausível de defesa, que seja clara, que seja objetiva. Então, a tese de defesa pode ser aí negativa de autoria, legítima defesa, desclassificação de crimes qualificados para privilegiados. Olha, é muitas teses que a defesa tem a seu dispor. Basta que você observe, estude todo o conjunto probatório, estude, analisa as provas incriminadoras e também aquelas provas contribuídas, trazidas pela defesa, para que você possa fazer e apresentar esta tese de defesa na ampla defesa, sustentando a ampla defesa e também a pluralidade de defesa. Você tem um universo para argumentar e um funil para você sustentar, que é a sua tese de defesa concreta, absoluta, objetiva, que possa convencer, sim, os jurados. E os jurados acatá-la e decidir a favor da defesa. A 12ª característica, a oratória, sustentação oral. A sustentação oral, evidentemente, que é o momento esperado no tribunal do júri. Esta sustentação oral nós podemos fazer nos tribunais, podemos fazer também na audiência
singular, no juízo singular, mas a sustentação oral, a oratória, no tribunal do júri, é o momento, o ápice do momento do trabalho no tribunal do júri. O advogado, para apresentar a sua sustentação oral, deva ter início, deva ter meio, deva ter fim. Início, meio e fim, entre este espaçamento, há de você ter uma ampla exposição, você há de expor de forma clara e objetiva, você ter uma oratória fluente, você começar a falar de um assunto. Às vezes eu tenho este problema, eu tenho um grande problema. Eu começo a falar, não termino aquele assunto e vou terminar o assunto só lá depois de um bom tempo depois. Mas por que faço isso? Porque às vezes eu tenho necessidade de falar alguma coisa agora, interromper, e depois de interrompido, eu volto naquilo que deixei lá atrás. Não pode ficar esquecido. Às vezes, a nossa mente às vezes falha. Nós estamos num raciocínio, numa continuidade de raciocínio, de sustentação oral, e você perde o rumo, perde o raciocínio. Tá, perdeu, você tomou um outro caminho que não aquele que você desejava. Mas não se preocupa que aquilo que você estava traçando, falando, estava sustentando, ele vai voltar. Vai voltar e você vai complementá-lo. Não fique preocupado com aquela situação que você deixou de falar. E se você nunca mais voltar a falar sobre aquele ponto e realmente apagou e esqueceu, talvez não era para ser sustentado. Mas você adapta as situações na sua sustentação oral, em que você vai contornar aquele ponto diferentemente daquilo que você desejava apresentar. Você apresenta a sua sustentação oral de uma forma objetiva, de uma forma coerente, em cima da prova processual. Não sai da prova processual. Eu tenho observado alguns colegas, orientadores, professores, na internet, na experiência, sobre a oratória. A oratória deva ser assim, assada, etc. Olha, ela deva ser como você sabe fazê-la. Se você souber fazê-la e tiver condições de fazê-la de uma forma segura, de uma forma equilibrada, fazendo com que a tonação de voz sua seja flexível, quando necessário grave, quando não necessário você faz com que a tua voz abaixe, faz com que você venha demonstrar na sua oratória toda a dinâmica desejada para que seja assimilada. Porque se você fizer a oratória em um sentido da voz, num nível só, você vai fazer com que canse. Se você fizer a oratória de uma forma, a sua oratória de uma forma lenta, ou em vez de fazer a oratória, expressar, você vai começar a ler uma folha, duas e eles vai cansar os julgados. Eles vão perder o interesse pela sua exposição, pela sua apresentação. Então, observa que a sua oratória, ela pode ser e deve ser eficiente, demonstrando conhecimento, demonstrando capacidade, demonstrando que você
está seguro do que está sustentando. E às vezes aqui eu vou fazer uma crítica. Às vezes, para que você modifique a sua oratória, você vai pegar, por exemplo, o objeto do crime, mostrar o revólver. Será que você não está dando um tiro no pé? Você está fazendo o que reavive o momento que deveria ser esquecido? Você mostrar o objeto do crime, ao nosso entendimento, não é saudável, não é coerente com o que você deseja apresentar aos jurados, porque aí você está fazendo com que os jurados observem o outro lado, revivando o que você desejaria que fosse esquecido. Então, você pode utilizar livros, você pode utilizar uma série de documentos, mas desde que estes documentos, estes livros que você vai se apoiar, tenha algo que vai acrescentar na sua oratória, vai acrescentar na exposição que você está demonstrando, está sustentando aos jurados com convincência, com persuasão, para que os jurados possam admitir e confiar no que você está sustentando a eles.